Olá, tudo bem? Veremos hoje o capítulo de número 24 do livro de Isaías. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no capítulo de número 24. Nós estamos também na terceira parte do livro de Isaías, que nós dividimos em 4, que é a resposta de Isaías ao julgamento assírio. Começou no capítulo 7 e vai até o 39. O propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos e pelos seus temas, por tudo que ele aborda, como ele parece atual. Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus de busca a esse Deus que se deixa achar, para adorá-lo, adorar o Criador, o Senhor, o sustentador da vida, que nos criou, nos formou, que veio até nós e que voltará. Estamos aguardando a sua vinda. Começamos esse projeto em 2016 e iremos concluí-lo em 2019. A época que nós estamos vendo aqui, de Isaías 24, corresponde ao período entre 740 e 686, que se encontra bem detalhado também em 2 Reis, do capítulo 15 ao 20. Nós estamos vendo o levante internacional durante o julgamento assírio, dentro da parte da resposta da Síria ao julgamento, resposta de Isaías ao julgamento assírio, que começou no capítulo 7. Esse levante internacional começou no capítulo 13 e vai até o 27, e o objetivo do levante, é o nome do capítulo, o objetivo do levante internacional. Dentro desse levante internacional, o objetivo começou no capítulo 24, começa hoje. Então estamos chegando ao final desta parte 3, que fala da resposta de Isaías ao julgamento assírio, cujo objetivo principal era chegar-se a uma elaborada descrição do julgamento que viria sobre Judá. E sobre Judá, sobre Israel e sobre algumas nações, quando o povo de Deus seria então restaurado após o exílio. Os capítulos de 24 ao 27 fornecem esse retrato em larga escala de como Deus iria lidar com o mundo atribulado no qual vivia o seu povo. Essa parte da nossa divisão, seguindo o que nós estamos vendo da Bíblia de Estudo de Genebra, é frequentemente chamado de Pequeno Apocalipse, esses capítulos do 24 ao 27, porque eles descrevem o futuro em termos universais e cósmicos, em vez de usar termos históricos e políticos. Isaías também é chamado de, como já temos falado aqui, a Pequena Bíblia, pois ele tem 66 capítulos, e nele podemos ainda dividir em duas partes, como se fosse o Antigo e o Novo Testamento, porque a Bíblia também tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia dá para dividir em duas partes. O Antigo Testamento com 37 e o Novo Testamento com 29. Isaías também permite essa divisão. Não há nenhuma nação que seja melhor do que qualquer outra, nem delas qualquer uma que seja privilegiada independente da sua conduta. Toda nação que se comportar e seguir as leis e os mandamentos de Deus será abençoada, independentemente de qualquer coisa. No entanto, nenhuma nação obedecerá por causa da questão do pecado de Adão. É isso que acontece. Se houvesse alguma nação que seguisse as leis e seguisse os mandamentos de Deus, ela seria abençoada. Atos 10:35 diz que, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E é isso que nós entendemos, em qualquer lugar. Aquele que teme, respeita e guarda os mandamentos de Deus, isso será agradável ao Senhor. Por isso que o dia do Senhor trará um julgamento devastador sobre todas as nações que se opõem a Deus e ao seu povo, e concederá um novo mundo ao povo de Deus, fiel espalhado pelas nações. Salientamos isso que por pura graça e misericórdia divina. Esses capítulos resumem e combinam as descrições dos capítulos anteriores, num retrato de grande significado cósmico do amplo julgamento assírio. O fim do mal é esperado por todos os filhos de Deus que não o suportam e dirigem suas orações a Deus, que pode todas as coisas.
Saber que o mal terá um fim é um grande alívio. Saber que o ímpio, saber que tudo isso vai acabar é de grande consolo e conforto para todos nós. Haverá um fim para toda a maldade que se pratica na terra. Tudo aqui se resume nos propósitos de Deus, que até no sofrimento ou no seu juízo, como aqui se utilizando de uma nação ímpia para castigar o seu povo, tem os seus objetivos maiores. Quando tudo for restaurado, haverá mudanças físicas globais, mas esse destino do cosmos será somente plenamente cumprido por Cristo quando ele voltar em glória. Essa parte, essa subparte 2, dos capítulos 24 ao 27, pode ser dividida em 4 outras partes. O profeta prediz que o julgamento é o caminho para a alegria do povo de Deus, que ocupa o capítulo 24. O profeta oferece o seu próprio cântico de louvor a Deus pela sua fidelidade, no capítulo 25. O profeta fala da intervenção na história, também no capítulo 25. E, finalmente, no capítulo 26, o profeta prediz o tempo de espera e o resultado final dos grandes julgamentos e bênçãos de Deus na terra. Então vejamos a primeira parte, que é o profeta predizendo que o julgamento é o caminho para a alegria do povo de Deus. O profeta anuncia a futura e derradeira esperança para o povo de Deus ao resumir os retratos do julgamento encontrados nos capítulos anteriores, do capítulo 13 até o 23. Apesar dos seus sofrimentos atuais nas mãos de nações malignas, o futuro seria maravilhoso para Israel e Judá. Esse material se divide também em 4 seções. O julgamento amplo, do verso 1 ao 13, a tensão entre a alegria e a dor a alegria do futuro, né, e a dor do presente, do verso 14 até o 16, a resolução do julgamento divino, dentro desse capítulo, dos versos 17 ao 20, e o estabelecimento do reino de Deus, fechando do 21 ao 23. Então vejamos em primeiro lugar o julgamento amplo, vai do verso 1 ao 13. Eu sugiro que você faça uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. É um capítulo muito interessante que você vai achar muito atual, inclusive. O profeta descreve, nesses versos de 1 ao 13, o julgamento amplo. Ele descreve primeiramente o amplo alcance do julgamento de Deus: esvaziar a terra e a desolar, transtorná-la e dispersar os seus moradores, saqueá-la e fazê-la prantear até murchar e se enfraquecer são linguagens usadas aqui pelo profeta. Com frequência, os profetas usavam essa linguagem do levante cósmico para descrever o significado dramático de um acontecimento histórico, como o ataque de um exército como instrumento da ira de Deus. Na verdade mesmo, a própria natureza geme e a terra dá sinais de que ela está no seu limite ao suportar o mal e o homem nela que não teme o Senhor. Já pensou que isso vai ter um fim? Isaías declara aqui que Deus lidaria com a rebelião do seu povo e com as nações ao redor dele. Essa descrição espetacular do julgamento divino foi cumprida nas campanhas militares da Síria nos dias do Antigo Testamento, mas também aponta para a maneira como Deus vai finalmente julgar a impiedade e redimir o seu povo em Cristo. No verso 2, tudo se sucederá a todos, independentemente de suas classes sociais. Elas não farão qualquer diferença e Deus julgará a todas, sem exceção. A natureza sofrerá como numa seca, mostrando que a ira de Deus tem o propósito de humilhar o provocador e o orgulhoso. O julgamento de Deus é ocasionado pela corrupção humana da sua criação e a rebelião contra as ordens da sua criação. Todas as nações são responsáveis perante Deus, pelo menos por meio de sua aliança com Noé, mas todas violaram flagrantemente os termos dessa aliança e, portanto, merecem esse julgamento divino. A maldição, por isso, tem consumido a terra e todos os que nela habitam. A rebelião humana trará julgamento internacional, fazendo com que poucos homens nesta terra restem. Isso é o que nos indica a palavra hebraica também traduzida como restante ou como remanescente. O profeta explica que haverá tristeza em vez do sorriso. Os músicos pararão no meio da sua festividade. A cidade literalmente será a cidade do caos. As grandes cidades da
civilização humana serão lançadas num pandemônio. As casas que normalmente dão lugares de segurança particular e prazer na vida estarão fechadas e vazias. As ruas, que são os lugares públicos das cidades, estarão desertas. Nem o vinho, símbolo do prazer e do folguedo, haverá. E tem mais ainda, pois o julgamento de Deus não ficará limitado a Judá e Israel, mas será espalhado. É a sacudidura da oliveira, que deixa somente os rabiscos quando acabada a vindima. Somente os remanescentes, por amor e misericórdia e graça do Senhor, é que nela permanecerão. A segunda divisão, a tensão entre a alegria do futuro e a dor do presente. Nós também temos a mesma situação. Nós nos alegramos pelo fim do ímpio, pela volta de Jesus, mas no momento sofremos grande pressão por isso, que é uma dor e tristeza. O profeta descreve a alegria futura do povo redimido de Deus, como fez nos capítulos anteriores, mas reconhece que essa alegria não era uma realidade naquele momento. É também o tal do já e o ainda não. O novo cântico do verso 14 é uma resposta ao ato de salvação de Deus. Eles cantam a grandeza do Senhor, que é superior ao orgulho dos seres humanos. As nações também se ajuntarão, como o profeta ouvir cantar glória ao justo dos confins da terra, concedendo a Deus o reconhecimento que lhe é devido como guerreiro divino. Enquanto ansiava pela salvação de Deus, Isaías sentia-se apreensivo porque ele também observava a crescente corrupção ao seu redor. Ao olhar para o mundo da sua época, Isaías observa que a falsidade e o engano estavam em todo lugar. A alegria ainda não podia ser achada. O pérfido continua a tratar perfidamente. Sim, o pérfido continua a agir perfidamente. Verso 16. Repetidamente ele proclama com dupla proclamação, mostrando a teimosia dos corações resistentes às ministrações proféticas. A resolução do julgamento futuro, a partir do verso 20 até o 20, 17 até o 20. Por causa dessa dureza dos corações pérfidos, a resolução do ai de Isaías sobre as condições do momento, emagreço, ai de mim, verso 16, será a dramática intervenção do julgamento de Deus contra todas as nações. Temor ou terror, cova e laço estarão sempre destinados aos moradores da terra, de modo que não haverá salvação, uma vez que, escapando de um, cairá em outro. A imagem de um terremoto, fenômeno terrível e natural que abala as estruturas da própria terra e das nossas habitações, é explanada nos versos 19 ao 20, em conexão com o julgamento de Deus. No verso 20, temos duas imagens da percepção humana de culpa, o ébrio e a rede, ou a choça de noite, quando confrontada com o dramático julgamento que Deus estava prestes a fazer. Finalmente, a última parte, o estabelecimento do reino de Deus, versos 21 ao 23 do capítulo 24 de Isaías. Que maravilhoso não será esse dia que o Senhor finalmente estabelecer de fato o seu reino sobre a terra e os céus. Na verdade, ele já estabeleceu e reina absoluto. No entanto, vivemos teologicamente o fato do ainda não e o já. É o já e o ainda não. O profeta completa a descrição do julgamento de Deus sobre todo o mundo como meio pelo qual Deus estabeleceria o seu reino glorioso. Foi em Jesus que isso aconteceu e ele agora em todo o poder tem agora todo o poder, tanto nos céus como na terra. O pleroma de Deus está nele, em Cristo Jesus. A plenitude da divindade habita corporalmente nele. Todas as hostes de Satanás, assim como os pervertidos poderes humanos, estão destinados à punição e serão tirados da presença de Deus, para sempre e para sempre. O capítulo 24 começa: Eis que o Senhor esvazia a terra, e a desola, e a transtorna a superfície, e dispersa os seus moradores. Esse é o primeiro verso. E o verso 23 de Isaías 24 diz:
E a lua se envergonhará e o sol confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos gloriosamente. Por enquanto, ainda não. Ele pode até prender alguns de nós na tentativa de barrar o Evangelho. Ele, Satanás, ou os inimigos de Deus, eles podem até prender alguns de nós nessa tentativa de barrar o Evangelho. Mas jamais eles poderão prender a mensagem do Evangelho. Nenhuma nação pode impedir a mensagem do Evangelho. Nenhum reino desse mundo pode barrar a palavra da pregação do Evangelho. O Evangelho somente não produz resultado quando, por algum motivo, ele não é proclamado. Imagine o pior lugar do mundo para proclamar o Evangelho. E ali, naquele meio, o Senhor reinará absoluto e sua mensagem não poderá ser barrada. Somente Deus será rei quando restaurar o seu povo do exílio e conquistar todos os seus inimigos. Na cruz do Calvário, ele fez tudo isso e ainda prendeu o valente. Fique com Deus, amanhã estaremos aqui com Deus de Isaías, está presente na História das Nações, com o capítulo 25. Curtam aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um joinha, compartilhe, divulgue, conheça nosso blog site Jamais Desista, onde você vai ver a parte escrita, muito conteúdo, muita informação. Então você tem que ler, estudar, acompanhar o áudio, acompanhar o vídeo e ir estudando. Aí você vai compreender bem direitinho como é que são essas divisões e como é que está essa narrativa. Também conheça a nossa loja virtual, o semeadores.com.br, e também nossa loja física no centro da Guatinga, onde servimos todo o Brasil, servimos todo mundo que desejar nossa literatura com preços promocionais ao alcance de todos. Nossa rádio tem um programa que começa às 8h30, com o Momento Missionário Palavra de Vida. Todos os dias, a partir de 8h30, no http://radio.ossemeadores.com. Fique com Deus, um bom dia. Maranata. Ora, ora vem, Senhor Jesus.